Ela te elogia, sorri, diz que você é diferente, que tem algo no olhar. Fala que se sente à vontade com você. E você, sem perceber, já está preso. Porque quando uma mulher começa a elogiar um homem, ela nunca está apenas elogiando. Ela está testando, está sondando, está seduzindo. Às vezes, sem nem saber que está fazendo isso. Mas está, porque a psicologia feminina é feita de camadas. Ela raramente diz o que está sentindo de forma direta. Ela insinua. E um dos meios mais sutis e mais poderosos é o elogio. Não aquele elogio genérico, vazio, mas os elogios certos. Aqueles que tocam exatamente onde o homem é mais vulnerável, o ego. E é aí que tudo começa. Você escuta algo como, "Você é muito tranquilo, sabia?" E pensa que foi só um comentário leve. Mas aquilo foi um passo, um movimento calculado, uma maneira de dizer, "Estou começando a te enxergar como homem." Ou então ela diz, "Gosto do jeito que você fala, me acalma." E você interpreta como gentileza. Mas é mais. É uma entrega. Um código emocional que diz, "Me sinto protegida com você." E o mais curioso é que nem sempre ela faz isso de forma consciente. Às vezes, o corpo fala antes da mente. O desejo aparece antes da razão. E o elogio sai, como um reflexo do que ela está sentindo por dentro. Mas poucos homens percebem isso. Poucos homens sabem que elogios femininos são mais perigosos que toques. Porque enquanto o toque pode ser contido, o elogio entra. Ele vai direto para o ego masculino. E se o homem não estiver preparado, ele cai, se perde, se entrega antes da hora. E tudo desmorona. Mas o homem estoico observa. Ele escuta o elogio, mas escuta também o tom, o momento, a intenção oculta. Ele não se ilude com palavras doces. Ele entende que muitas vezes a mulher está elogiando não por carinho, mas por desejo. E é aí que tudo muda. Porque quando você sabe identificar os elogios certos, você entende onde ela está emocionalmente. Se ela está apenas jogando, se está testando, ou se está se entregando. E é sobre isso que vamos falar agora. Os 10 elogios que uma mulher só faz quando começa a desejar algo íntimo com você. Como identificar, como reagir, como manter o domínio emocional e como evitar o erro de se render ao elogio, antes de ela se render ao homem. O primeiro elogio que revela muito mais do que parece é, "Você é diferente." Ela pode dizer isso sorrindo de forma leve, como se não tivesse importância. Mas esse elogio não é neutro, é comparativo. Quando ela diz, "Você é diferente", o que está dizendo por trás é, "Você não é como os outros homens que me cercam." Esse elogio aparece quando ela começa a sentir que você tem algo que os outros não têm. Pode ser a forma como você escuta. O jeito que você se mantém calmo mesmo quando ela provoca. A firmeza no seu olhar. Ou simplesmente o silêncio que você sustenta. Mas ela percebe. E esse diferente é uma abertura, um reconhecimento, um convite disfarçado. O segundo elogio é, "Me sinto à vontade com você." Esse parece inocente, mas revela o início de uma entrega emocional. A mulher só se sente à vontade com um homem quando sente que pode baixar a guarda sem ser julgada, e ainda assim continuar sendo desejada. Quando ela diz isso, está dizendo, "Eu posso ser vulnerável com você, posso descansar perto de você." E isso, para uma mulher, é mais íntimo que qualquer toque, porque poucas coisas são mais íntimas do que o descanso emocional. O terceiro elogio vem sutilmente. "Gosto da sua voz." Isso pode surgir de forma casual, até em meio a uma conversa simples. Mas preste atenção. A mulher que elogia a sua voz está dizendo que o seu tom mexe com ela, porque a voz é a porta da presença. E quando ela sente algo físico só de ouvir você falar, é porque o corpo dela começou a responder antes da mente. Ela não está falando da sua voz. Ela está dizendo, "Sua energia está entrando." O quarto elogio é, "Você me acalma." Esse é mais profundo e mais perigoso, porque revela que, de alguma forma, você está regulando o estado emocional dela, que sua presença equilibra algo que o mundo dela descontrola. É mais que carinho, é mais que conforto, é vínculo emocional. E o homem comum escuta esse elogio e se apaixona. Acha que já venceu, acha que ela está completamente entregue. Mas o homem estoico observa, ele escuta, agradece com um sorriso leve, mas continua firme, porque ele sabe que elogio feminino pode ser sincero,
e ainda assim ser teste. E o teste só termina quando ela se entrega com ações, não com palavras. Mas a partir do 5º elogio, o jogo muda, porque é quando ela começa a se revelar de verdade. O 5º elogio é mais direto, mais pessoal. Ela olha para você e diz: você tem um olhar muito intenso. Ela pode até rir depois de dizer, tentar disfarçar. Mas esse elogio não é casual, é confissão, porque o olhar de um homem é onde a mulher lê o desejo, é onde ela testa o domínio emocional. E se ela elogia o seu olhar, é porque algo nela já foi tocado. Ela já sentiu que você enxerga mais do que o corpo dela, que você vê algo que os outros não veem. E isso a expõe, a desequilibra. O 6º elogio vem com mais cuidado, com mais silêncio. Mas quando aparece, revela o coração dela. Gosto da sua energia. Esse elogio é raro, porque energia é invisível. É a junção de postura, tom de voz, ritmo, respiração, silêncio, presença. Quando ela diz que gosta da sua energia, está dizendo: você mexe comigo mesmo sem fazer esforço. E esse tipo de elogio surge quando ela sente algo mais profundo, mas ainda não entende. Ela apenas sabe que estar perto de você muda o estado emocional dela. O 7º elogio é clássico, mas quase sempre mal interpretado. Você é um homem de verdade. Parece simples, parece elogio de respeito, mas esconde desejo. Porque mulher só fala isso quando sente que está diante de alguém que não pode controlar, que não reage como os outros, que não se deixa levar por carinhas, por frases, por dramas. Ela observa, testa, provoca, e você permanece, firme, presente, sem se perder. E então ela solta isso, quase como um desabafo. Você é um homem de verdade. E nesse momento, ela se rendeu um pouco. Porque esse elogio é mais sobre ela do que sobre você. É sobre o que você a faz sentir. O 8º elogio é perigoso, disfarçado, mas carrega muito mais do que parece. Com você, eu me sinto mulher. Ela pode dizer isso com um sorriso, com um olhar baixo, com o corpo se aproximando de leve. Mas esse elogio não é comum. É íntimo. É confissão de entrega. Quando uma mulher diz que se sente mulher perto de você, ela está dizendo: você é o tipo de homem que me permite ser feminina, subtil, frágil, desejável. E isso é profundo, porque a mulher moderna raramente se sente mulher. Ela está em guerra com o mundo. Mas quando encontra um homem que não vacila, que não se dobra, ela relaxa, ela respira, ela sente que pode parar de lutar. E então, ela começa a elogiar, com mais do que palavras, com gestos, com presença, com desejo no olhar. Mas o mais forte ainda está por vir, porque o 9º elogio não é dito para qualquer um, e o 10º é o mais raro de todos. O 9º elogio é o mais ousado. A mulher não solta ele de imediato. Ela espera o momento certo, espera se sentir segura, e então diz, com um sorriso mais contido: você me faz pensar besteira. Talvez ela ria, talvez mude de assunto logo em seguida, mas a mensagem já foi dada. É o elogio mais direto ao campo íntimo. É uma confissão camuflada. E quando ela diz isso, não está apenas brincando, está entregando que o corpo dela já reagiu à sua presença, que sua energia já tocou o instinto dela. E esse elogio exige frieza do homem, porque o erro comum é comemorar por dentro, ficar bobo, ou então responder de forma exagerada. Mas o homem estoico mantém a linha. Não recua, mas também não se entrega. Apenas observa, sente, e continua sendo o mesmo, porque o verdadeiro domínio masculino não está em controlar ela, está em controlar a si mesmo, mesmo quando o convite é feito. Mas o 10º elogio é o mais perigoso e o mais raro. Ela pode dizer olhando nos seus olhos, ou escrever em uma mensagem quando não consegue dormir. Ela diz: com você, eu seria diferente. Esse elogio não é só desejo, é redenção. Ela está dizendo que sente algo em você que a faria mudar de comportamento, que a faria se entregar com maturidade, que a faria sair do ciclo de joguinhos, vaidade e orgulho. É como se dissesse: com você, eu abriria a mão do controle. E esse é o momento mais sério, porque agora não é mais só atração, é a mulher entregando a alma. E o homem que escuta isso precisa estar preparado, porque não é hora de brincar. É hora de decidir se ela merece isso, se ela pode de fato viver aquilo que diz, ou se é só emoção temporária,
O homem estoico, quando escuta esse elogio, não se embriaga. Ele respira, ele agradece, mas continua observando, porque palavras são belas, mas ações são verdades. E no fim, é isso que separa os homens comuns dos homens inesquecíveis. O comum reage ao elogio, o inesquecível responde com postura, com presença, com força, porque o verdadeiro valor de um homem não está em quantos elogios ele recebe. Está em como ele continua sendo o mesmo, mesmo quando o mundo tenta seduzi-lo.